Estão vendo aí, pessoal, minha tela? Quem que tá aí? Dá um boa noite aí pra eu ver quem é que tá aí. Boa Estão noite. ouvindo? Então, beleza. Sim, Vem cá, quem tá assistindo, alguém aí conhece o boa conceito... noite, Luiz aqui, tô Opa, tranquilo. boa noite. Alguém aí conhece o conceito de tabela fato, tabela dimensão ou identidade? Conhece alguma coisa sobre modelagem de dados? Não, ninguém tá ambientado com os conceitos? Então beleza, então vamos do básico. Nas aulas anteriores, pessoal, Eu só ouvi falar, Douglas, beleza. não fiz uso ainda. Show. Nas aulas anteriores, né, eu fui mostrando as partes das funções, né, quais que são as funções mais utilizadas, não só em Excel, mas uma questão lógica também, de que é usada a mesma coisa em DAX, em SQL, em linguagem M, que é, né, as funções lógicas, um soma-C, algum análogo a um índice CORRESP, a uma SK-consultas e etc. Aí agora nós vamos começar a falar de como estruturar as suas tabelas, tá? O conceito é muito simples, tá? Vocês vão ver que é muito intuitivo, mas ele é fundamental, porque se esse conceito não é bem aplicado, dificulta muito o processo futuro de relacionar os dados dessas tabelas, né? E esse conceito também é importante para vocês terem arquivos mais leves. Inclusive ele surgiu para isso. Essa ideia de tabela fato e tabela dimensão surgiu para que você consiga ter o mesmo resultado final, mas ocupando um menor espaço da memória e menos poluição visual e etc. Tá? É, quando eu não fico com a tela da reunião do Teams aberta e não apita para mim quando tem alguém querendo entrar. Se vocês por um acaso virem que tem alguma solicitação de gente nova para entrar, me avisa para eu poder ir lá e apertar para permitir para a pessoa entrar, tá? Então vamos começar. O que é tabela fato e tabela dimensão? E a tabela dimensão, algumas literaturas, né, ou alguns cursos de ciência de dados e análise de dados chama de tabela identidade. Então isso é um pouco relativo, tá? Então é tabela identidade ou tabela dimensão. E a tabela fato. Então o que é? A tabela dimensão ou identidade é a tabela que agrega informações fixas sobre um ente, sobre uma entidade, e que essas informações, portanto, elas não mudam. Sempre que eu trago aquela entidade, eu trago implicitamente junto com ela todas aquelas informações. E nessa tabela eu não repito nenhuma entidade. Quando eu falo entidade, eu quero falar, por exemplo, pessoas, objetos, insumos, projeto, serviço. É tudo o que é mensurável, né, é uma identidade. Um exemplo de tabela identidade, por exemplo, é uma tabela de cadastro de clientes. Né? Então, por exemplo, eu tenho cliente, sei lá, Águas do Brasil, aí eu tenho Águas do Rio, aí sei lá, eu tenho o cliente BR Val, eu tenho o cliente Avolt Engenharia, né? Enfim, eu tenho aqui vários clientes meus, né? Então eu coloco o nome deles. É sempre bom criar um código. Toda tabela de identidade você associa o teu objeto a um código, tá? Então é sempre bom. Então, por exemplo, aqui eu chamaria, sei lá, de AB, o AG, AGBR, AGRJ. BR Val, o próprio nome é quase um código, né? Ele é bem sucinto. Aqui eu chamaria, sei lá, só de Avot ou um código numérico, alguma coisa assim, mas enfim, uma abreviação, né, para isso aqui ficar mais sucinto. E aí aqui eu coloco, por exemplo, o CNPJ, ou eu digo se esse cliente, se ele é pessoa física ou se é pessoa jurídica, ou se é MEI, né? Enfim, aí eu coloco qual que é o tipo desse cliente, eu posso colocar qual que é o segmento desse cliente. Então, enfim, cada coluna eu vou agregando informações a esse cliente, tá? Então isso é uma tabela identidade ou dimensão.
Um outro exemplo, e aí eu coloco o cabeçalho, né? Então, de uma boa prática de tabelas é sempre ter a coluna ID, que é a numeração sequencial. Aí aqui eu tenho a tabela código, né? Em dados, geralmente a gente chama isso de chave, tá? Eu chamaria, por exemplo, de chave primária, mas em engenharia, geralmente se chama de código ou código, tanto faz. E aí eu tenho a própria descrição, né? E aí, enfim, aí eu coloco aqui CNPJ, tipo e por aí vai. Agora, o que é muito importante fazer? É importante que cada tabela ela seja nomeada. Então, por exemplo, isso aqui ainda não é uma tabela. Para isso aqui ser uma tabela, eu tenho que literalmente formatar como tabela. Então eu venho aqui, ó, formatar como tabela, tá? Ó, eu formatei ela aqui como tabela. Então agora isso aqui é uma tabela e eu vou dar um nome aqui, ó, em Table Design eu dou um nome para ela. E nós geralmente no nome a gente já discrimina se ela é fato ou se ela é identidade. Como essa aqui é uma tabela identidade, eu vou colocar aqui, ó, ID cliente. Então tudo que é tabela identidade eu vou chamar de ID. Tudo que é tabela fato eu vou chamar de FT. FT fato e ID identidade. Beleza? Então, por exemplo, um outro exemplo de tabela identidade é a de insumos. Né? Então, por exemplo, a minha empresa é uma empresa que vende insumos, por exemplo. Eu vendo material de construção ou eu, sei lá, eu vendo aço. Né? Então eu vou ter aqui a descrição e aí, sei lá, eu tenho aço 2 polegadas, aço 1 por 1,5, aço 3/4, aço 1 por 3/4, né? Então aqui eu tenho a descrição e aí, né, de praxe de uma tabela de produtos nós temos a unidade, né? Então aqui, por exemplo, pode ser em barra, enfim, isso aqui é tudo em barra e aí eu coloco qual que é o custo unitário, né? E aí, enfim, aí aqui eu vou e eu coloco um custo aqui qualquer, só um exemplo. É claro que isso aqui não é um preço real. E mais uma vez eu invento um código para isso aí. Então, por exemplo, tudo que na minha tabela de produtos é aço, eu chamo de AC cedilha e aí depois eu tenho um código sequencial. Outra boa dica é isso aqui, tá, gente? Quando vocês têm uma tabela que vocês criam um código, tenta a numeração, né? Cria alguns prefixos, 1 ou 2 prefixos que vão ser uma segmentação por natureza orçamentária, tipo, modelo, e a numeração você faz ela resetar quando muda o prefixo. Então, por exemplo, isso aqui é aço. Aí, por exemplo, eu tenho cabo de cobre 2,5 mm, sei lá, e aqui eu tenho cabo de cobre 16 milímetros. Então aqui eu teria CB de cabo e eu resetaria o código. Então para cada tipo de insumo, né, eu refaço ali o meu código. Então, por exemplo, isso aqui é um outro exemplo de tabela de identidade ou dimensão, né? Então, mais uma vez, eu formato isso aqui como tabela e eu vou dar um nome para essa tabela. Como ela é uma tabela de identidade, então eu vou colocar ID insumos. Então aqui eu tenho a minha tabela identidade insumos, tá? Outra coisa importantíssima, isso aqui que eu criei como exemplo já é um erro. Quer dizer, é um erro não, mas não é uma boa prática. Nunca criem várias tabelas numa mesma aba. Tá? Não tem problema você ter um Excel com 30, 40 abas. O ideal é que cada tabela estruturada seja uma aba para ela, tá? Então, se aqui eu tenho os meus clientes, então aqui eu vou colocar TB clientes. Aqui eu vou colocar TB insumos, né? Ou até o ID, né? Eu posso aqui, ó, ID clientes. Aqui eu coloco ID insumos e aí eu jogo isso aqui para cá. Beleza? Então, sempre ter uma coisa
diferente. Então, isso aqui é o conceito de tabela dimensão, tá? Agora, o que é uma tabela fato? A tabela fato, ela pode repetir o rótulo de dados e é ela que vai, por exemplo, descrever quantitativos, ocorrências em horas e etc. Por exemplo, vendas. Vendas, eu posso vender o mesmo insumo várias vezes, né? Cada nota fiscal eu vou colocar ali vários produtos, etc. Então, por exemplo, se eu tenho vendas, eu vou colocar aqui, ó, fato vendas. Então, na minha fato vendas, novamente, eu teria o meu ID. Aí eu vou ter, por exemplo, o código do insumo, que eu vendi, né? Aí aqui eu vou ter o código do meu cliente. Aqui eu coloco cliente. Desculpa. Aí aqui eu coloco o insumo. Aqui eu coloco o cliente, que vai ser a descrição. E aí aqui eu coloco a quantidade, né? Aqui eu coloco a unidade. Aí aqui eu coloco o valor unitário e aqui eu coloco o total. Então, por exemplo, isso aqui já é a minha tabela fato. Então eu vou vir aqui. Eu viria aqui. E eu vou nomear ela como FT. FT vendas, né? Ou se eu... não, eu vendo só por sempre. Eu quero ter um controle por nota fiscal. Então eu vou colocar aqui, ó, nota fiscal. Nota fiscal. E mais uma vez, a nota fiscal, eu posso ter uma outra tabela, identidade, para notas fiscais. Isso aqui vai ser uma outra ID, ó. ID nota fiscal. Então eu vou ter o ID, aí aqui eu vou ter a nota fiscal, aí aqui eu posso dar uma descrição para essa nota fiscal, ou só ter, por exemplo, sei lá, o valor total dela, a data e hora dela, o cliente, né, ou seja, para quem que eu vendi, o método, né, de pagamento, se ela foi faturada, se foi em débito, se foi crédito, o prazo de pagamento, enfim. E aqui então eu vou cadastrar cada nota fiscal. Teve a nota fiscal, sei lá, XX1, a nota fiscal XX2, a nota fiscal XX3. Aí essa aqui foi de R$381, essa aqui foi de 1.280, essa foi de 957. Aí essa aqui foi colocar aqui hora. Todas essas foram de hoje, foram de 26/3/2025. Só que elas foram em horas diferentes. Essa aqui foi 8 da manhã, essa aqui já foi de 9h40 da manhã e essa aqui foi de 13 horas. Aí quais foram os clientes? Aí eu posso a vantagem, por exemplo, tá vendo? Como meus clientes eu tenho por código, é uma redundância. Eu não preciso ficar colocando aqui a descrição, o CNPJ, o TIO. Eu não preciso colocar isso tudo aqui. Eu posso colocar só o código. Tá vendo? Então eu vou colocar aqui só o código do cliente. Entendeu? Quando eu associo por código, depois, quando eu quiser fazer um dashboard disso, se eu for fazer em BI, se eu for fazer em alguma outra plataforma, aí é que num processo posterior de ETL, eu vou usar o código para trazer a descrição e etc. Mas a ideia aqui é a gente poupar espaço, entendeu? Não tem para que eu ficar trazendo todas as informações do cliente, se eu posso acessar elas indiretamente pelo código. Então eu vou colocar só o código do cliente aqui. E o método, aqui foi sei lá, débito, crédito, e sei lá, e aqui foi faturado, sei lá, entendeu? E aqui 1, 2, 3. Aí percebam o seguinte, nessa tabela identidade na nota fiscal, vocês percebam que isso é um resumão da nota fiscal. Eu não tenho todos os produtos que estão dentro dela. Por quê? Porque essa aqui é a minha tabela identidade. Eu não posso repetir o rótulo de dado, eu não posso repetir o código.
Se eu fosse colocar cada produto aqui, o que eu teria que fazer? Ah, a nota XX1, ela tinha nela a barra de 1,5 polegado, de 1,5 polegada, tinha o cabo de 2,5 e nessa nota X1 tinha o cabo de 4. Então isso aqui é a minha nota X1. Percebam que para eu dizer os insumos que estão nessa nota, eu tenho que repetir o rótulo de dados. Então, se eu repetir o rótulo de dados, já não é mais tabela dimensão, vira tabela fato. Entendeu? Então, quando vocês perceberem no trabalho que vocês têm uma tabela em que você repete muito informações de uma entidade e aqui sempre entra o CNPJ e o nome do cliente e repete a cada linha. Toda linha repete isso aqui. Então isso é uma tabela fato. Entendeu? E isso já te dá a dica de, se não existe uma tabela de dimensão disso, faça. Entendeu? Então aqui eu vou criar a minha tabela identidade de nota fiscal. Então mais uma vez eu venho aqui e eu vou colocar ID NF. Então aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 3 tabelas identidades. E aí, qual que é a vantagem de eu ter tabelas identidade? Porque, por exemplo, imagina que a gente não entende ciência de dados, tá? E a gente criou esse Excel para começar a ter esse controle, mas a gente não tem esse conhecimento e a gente vai fazer de uma forma leiga, que é o que acontece em muitas empresas. Em muitas empresas, o cara ele só cria isso aqui, ele vai colocar tabela venda e ele vai toda hora, aqui foi a nota fiscal XX1, então na nota fiscal XX1 foi tudo para o cliente BR Val, então essa nota foi toda para o cliente BR Val, né? Aí o insumo foi o cabo 4mm, aqui foi o cabo 2,5, aqui foi a barra de 1,5, aqui foi a barra de 3/4, aqui foi a barra de 2 polegadas, aí ele escreve aqui o código de novo, aí aqui ele vai e escreve esses códigos, e aí a pessoa fica manualmente, ela fica escrevendo, e toda vez que ela repete, aí ela tem que vir aqui, aí agora a minha nota XX2, ela foi pro meu cliente Avolt, e aí a pessoa fica jogando tudo manualmente, e repete muita coisa aqui, né? Mas nesse caso, olha só, como eu já criei uma tabela de identidade nota fiscal, eu não preciso ficar preenchendo essas informações que podem ser trazidas daqui. Entendeu? Eu vou usar um PROC-V, eu vou usar alguma estrutura. Qual que é a melhor estrutura? Por que a gente cria, nomeia como tabelas e coloca um nome intuitivo? Por causa disso aqui, ó. Ó, por exemplo, essa aqui é a minha nota fiscal. Qual é o cliente dessa nota fiscal? O meu cliente, ele não está lá na minha tabela da minha identidade nota fiscal, então se eu escrever aqui, ó, IDNF, aparece aqui IDNF. Ele reconhece a minha tabela pelo nome. E se eu abrir chaves, ó, dentro, chave no colchete, se eu abrir colchete, eu tenho as colunas. Então eu tenho aqui, ó, cliente. Então quando eu fechar isso aqui, olha lá, ele já me traz, tá vendo? Qual foi o meu cliente daquela nota fiscal. Ah tá, porque tem que colocar o ponto aqui, ó. Tá vendo? Então, aí, por exemplo, mas eu quero trazer... Isso aqui eu nem precisaria trazer a descrição do cliente, como eu falei. Essa ideia é justamente eu poupar espaço. Então, se eu já tenho o código do cliente, eu não preciso trazer todas as informações. Mas se eu quiser, qual que é a descrição desse cliente? Então, ó, se eu colocar ID clientes, ó, descrição. Peraí. Ah, não, peraí. Viajei, desculpa. Eu errei uma...
índice, olha só, índice, aí dentro do índice, tá? Dentro do índice, o que que eu quero aqui? Eu quero o meu código cliente, que está associado lá na minha identidade de nota fiscal. Então eu vou colocar aqui. Qual que é o número da linha? Aí aqui eu vou chamar um CORRESP. Isso aqui está nas aulas anteriores, tá? Lá está melhor explicado como é que funciona o índice CORRESP. Aqui eu só estou trazendo ele para você entender por que é importante essa estrutura de tabela. Qual que é o valor procurado? O valor procurado é esse aqui. Então aí aqui eu coloco qual que é a matriz procurada. A matriz procurada, de novo, é lá na minha tabela identidade, só que dessa vez é na nota fiscal. Tá vendo? Então, olha lá, ó, ele trouxe tudo, certo? Aí eu não preciso. Agora, ó, qual que é o cliente? O cliente eu vou trazer da minha ID cliente, eu vou trazer da minha ID cliente descrição, certo? E tá aonde? Eu vou associar ao código cliente que está na minha ID cliente código. Então ele me traz tudo isso aqui. Então, à medida que eu for preenchendo ela, eu não preciso mais ficar escrevendo qual é o cliente, qual é o código. Quando no momento que eu colocar aqui que isso aqui é a minha nota fiscal 3, ele vai me trazer ali as informações da 3. Quais os insumos que foram vendidos aqui? A mesma coisa. Ah, eu vendi essas barras aqui. Foram essas barras aqui que eu vendi na nota fiscal 1. Então, quando eu colocar essas barras aqui, né, quando eu colocar o código, aí é a mesma coisa. Eu trago aqui, ó, insumo, só que agora vai ser da minha identidade insumo. Então, eu vou colocar a minha identidade insumo. O que que eu quero? Eu quero a descrição do insumo. CORRESP vai ser no meu... Agora ele vai corresponder ao meu código de insumo. Em qual tabela? Na tabela identidade insumo, código insumo. Então aqui, ó, código. E aí ele já me traz ali os meus insumos. E aí aqui eu coloco 23, já aqui vendeu 40. A unidade vai ser um outro índice CORRESP, o valor unitário um outro índice CORRESP. Mas em tese, na verdade, o melhor mesmo é que isso aqui eu nem preciso, ó. Eu não preciso disso aqui, eu não preciso disso aqui, né? Eu só preciso do código. Entendeu? Aí eu coloco aqui código insumo, né? Coloco ali os códigos de insumos que foram vendidos dentro dessa nota fiscal. Até o código cliente eu não precisaria, né? Porque já está aqui na identidade na nota fiscal. Eu só precisaria então colocar qual é a quantidade de insumo. A unidade eu também não preciso saber da unidade do insumo aqui, né? Aí o valor unitário sim, que aí eu vou multiplicar pela quantidade total, então eu faria um índice CORRESP aqui para trazer o valor unitário, e aí eu tenho o valor total. Então, tá vendo? Então, por que eu repito o código do insumo várias vezes? Né? Eu repito o código na nota fiscal várias vezes, isso aqui é uma tabela fato, tá? Então isso aqui é justamente para evitar que imagina, isso aqui, olha só que tabela curta. Isso aqui tem 1, 2, 3, 4, isso aqui tem 6 colunas, tá vendo? Tem 6 colunas. Mas essa tabela só tem 6 colunas, por quê? Porque todas as outras informações, elas vão ser associadas indiretamente por um processo de ETL às tabelas identidades. Se eu não estruturo essas tabelas identidades, o que uma empresa faria? Ela colocaria, né, o que a gente vê acontecer. Nota fiscal, aí ela coloca aqui o cliente, aí ela coloca aqui, por exemplo, eu quero outra CNPJ do cliente, descrição do cliente, aí coloca aqui produto, aí coloca aqui, sei lá, a quantidade do produto, aí coloca aqui valor unitário do produto,
Aí coloca aqui método de pagamento, né? Depois coloca aqui a data em que foi emitida essa nota fiscal, enfim. Cada coluna dessas outras tabelas a pessoa traria aqui para dentro. Então, geralmente a gente vê isso aqui, né? Ó, se eu trouxer cada coluna de lá para cá, ó, aqui é a informação de nota fiscal, aqui é a informação de produto, então eu teria a informação de produto, aí aqui eu tenho a informação do cliente. Olha só que tabelão gigante, né? E isso aqui acontece, tem muita empresa que eu vejo isso aqui. Fica essa tabela gigantesca, né? E aí, cara, imagina o processo manual da pessoa ficar colocando aqui o insumo e arrastando, aí aqui é o mesmo insumo, aí a pessoa vai lá em cima, copia a descrição, cola aqui embaixo. Tem tabela às vezes que tem mais do que isso, tem 30 colunas, entendeu? Que são 30 colunas que poderiam ser reduzidas em 4, 5 colunas, só que criando tabelas identidades para eu agregar informações que são repetidas, são fixas e são redundantes. Então eu crio tabelas de identidades para eu agregar informações, para aqui eu só precisar colocar os códigos. Aí aqui eu só vou trazer o código insumo, código cliente, código nota fiscal, valor unitário, entendeu? Então essa é a ideia de tabela fato e tabela identidade, tá? Então tentem sempre pensar nessa estratégia. Isso é o que a gente chama de modelagem de dados, modelagem de estrutura de banco de dados, tá vendo? Então, em resumo, é isso. Tá? Outra coisa, é um pouquinho de layout agora, quem acompanhou a discussão no grupo, vocês vão perceber, eu nunca, também não façam isso, a pessoa chega aqui, e aí ela começa a tabela aqui, né? Aí a pessoa vai e ela vai jogando a coisa aqui no cantinho. Nunca se começa nada aqui pelo canto. Geralmente a gente sempre começa pela C3. Ó, posso até. Por que começar na C3? Porque geralmente a gente sempre usa a primeira coluna e a primeira linha para construir cabeçalhos. Construir cabeçalhos, títulos, textos de chamada. Então, por exemplo, se a empresa que eu estou desenvolvendo por exemplo, isso aqui é um sistema de controle de vendas. Se a empresa que eu estou desenvolvendo esse controle de vendas é uma empresa que a logo dela é azul, né? Então eu chegaria aqui, eu colocaria um azulão bonito, tá vendo? Aí aqui, por exemplo, em bordas, aí eu coloco aqui uma borda azul. Só tirar essa aqui, tá vendo? Aí, por exemplo, eu faria alguma coisa assim. Por quê? Aí aqui eu coloco a logo da empresa, né? Aí com um texto aqui, ó, eu crio aqui uma caixa de texto e aí eu coloco cadastro de cliente. Eu vou formatar esse texto aqui como sem preenchimento para ele ficar transparente, né? Vou jogar isso aqui no meio, aumentar aqui o tamanho dele, aumentar o tamanho dele, colocar uma cor assim, tá vendo? Então aqui, ó, eu crio um título para isso aqui, tá vendo? Então quando eu tiro isso aqui, ó, tá vendo? Então, ó, opa, tirar a borda também, ó. Eu tiro o contorno, então a tabela tem um título, aqui ela teria uma logo. Nisso aqui, tá vendo essa aba aqui? Olha só, a gente vem em formas, ó, inserir formas. Cadê? Aqui, ó, inserir formas. Eu pego um quadrado desse aqui, ó. Ó, eu vou colocar
colocar tudo isso aqui como branco. Tirar o contorno. Aí... branco não, né? Branco não ficou muito visível. Mas eu posso colocar uma... vamos ver se fica bom com uma sombra. Colocar uma sombra. Ó, com uma sombra já ficou legal. Visualmente também é bom deixar... eu vou deixar esses quadradinhos com a mesma largura entre eles. Então aqui em alinhar, ó, distribuição vertical. Olha lá, ele garante que vai ter a mesma distribuição. Aí aqui eu coloco assim, ó. Cliente, que tá em branco. Mas vamos lá. Ó, clientes, produtos. Aí aqui eu coloco nota fiscal. E aqui eu coloco registro vendas, por exemplo. Aí agora, olha só. Aqui eu vou mudar. Aí eu coloco o registro vendas. Cadastro de NFs. Cadastro de produtos. Cadastro de clientes. Tá vendo? Aí, não sei se vocês conhecem isso, mas aqui, por exemplo, aí aqui, ó, se eu clicar em link, ó, botão direito, link, ó, colocar neste documento. Então, ó, isso aqui não é para ir, ó, produtos não é para ir para insumos, então eu coloco aqui insumos. Aí aqui eu vou colocar link, eu vou colocar neste documento e vou colocar notas. Isso aqui é notas fiscal? É, notas fiscais. Nesse aqui eu vou colocar o link e eu coloco lá o registro vendas. Não dá para ver quando você aperta o link, mas eu sei. Tá. Ele não mostra. Entendi. Mas sim. Depois no grupo eu tiro um sprint e coloco lá, tá vendo? Então aqui, ó, a pessoa clica, ela vai para produto. Só que eu teria que repetir, né? Então eu faria isso em cada um deles aqui. Na verdade eu fiz errado. O ideal é que eu colocasse o link ali primeiro para não precisar refazer em todas as abas, né? Para eu não precisar refazer em tudo. Agora que eu coloquei o link, agora sim, eu copio isso aqui e eu jogo lá. Beleza. Aí eu gosto de fazer o seguinte também. A aba que eu tô, eu coloco uma cor diferente. Olha só, aqui eu não tô em clientes, então esse aqui de clientes eu vou colocar, por exemplo, um cinza, isso aqui em branco assim, ó. Aqui eu não tô em insumos, então essa aqui é a insumo que vai ficar assim. Aqui eu não tô em nota fiscal, então em nota fiscal eu faço assim. Aqui eu tô em vendas, aí aqui em vendas eu faço assim. E olha que interessante, vocês construíram... eu não coloquei na de cliente, mas enfim, tá vendo? Aí, ó, você faz um verdadeiro sistema pro teu cliente, entendeu? Bem estruturado, limpo, entendeu? Com uma navegação dinâmica bem interessante. E essa é a aula de hoje, tá? Então, tentem perceber na empresa de vocês, no trabalho de vocês, as tabelas em Excel que vocês trabalham, olhem para uma tabela e percebam, disso aqui, essa tabela ela é fato ou ela é dimensão? E se ela é fato, será que tem como eu reduzir coluna disso aqui? Pô, se eu pegar isso aqui e criar uma tabela dimensão para isso aqui, e eu cadastrar as entidades, essas colunas saem daqui, vão para lá, e aqui eu vou precisar colocar só a coluna de código. Então, de 8 colunas dessa aqui, eu posso reduzir 2, 3. Entendeu? E aí a coisa vai ficar mais leve.
E no futuro, porque a gente ainda não chegou na parte de apresentação de dashboards, etc. Mas fazendo assim, pô, se a coisa porque geralmente o que é que a gente faz? Geralmente os nossos clientes que não conhecem dados, eles têm tabelas gigantescas, né? Aquele tabelão super confuso. Aí você tem que no Power Query tratar dado, copiar aquela tabela, remover duplicata, fazer assim um malabarismo para dentro do Power Query você criar, entendeu? De forma abstrata essa coluna identidade e coluna fato para depois você fazer o dashboard. Cara, se a coisa já tiver organizada no Excel, se no Excel já tiver a divisão sistemática clara do que é fato e dimensão, você não vai ter trabalho nenhum com programação avançada em Power Query, em DAX e etc. Quando você jogar isso aqui para o Power Query, como já está dividido, você vai fazer o dashboard disso aqui em 15 minutos. Entendeu? Então, quanto mais organizado está na fonte, mais fácil é o trabalho final quando você for fazer uma análise de dados com isso aqui. Então, encerramos. Algum comentário? Só perguntar, Douglas, por exemplo, quando é uma planilha, a planilha normal de orçamento, ela seria uma fato, Então, porque ela não é identidade, né? Ou ela seria identidade? um orçamento, ele tem, ó, o orçamento ele tem uma tabela identidade que é o quê? A tua tabela de insumos, né? Você tem uma Sim, tabela que isso. você tem exatamente, você tem os códigos dos insumos, a descrição, a unidade e o preço unitário. Isso não está na tua EAP orçamentária, isso é uma tabela que você tem de insumos, entendeu? Aí você Sim, tem uma tabela fato, que é o quê? Que é a tabela de composições analíticas. Numa tabela de composição analítica, o código da composição, ele se repete ou deveria se repetir, né? Por exemplo, se a gente está criando, eu vou criar a composição 765, que é execução de alvenaria. Aí, aqui eu vou chamar de código composição. Aí aqui eu coloco descrição da composição. Aqui eu vou colocar o código insumo ou composição auxiliar, né? Porque pode ser uma composição auxiliar, né? Código de insumo ou composição. Aí eu coloco a descrição insumo barra composição. Então, essa composição aqui, que é execução em alvenaria, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer, sei lá, o código 1732, que é do pedreiro, o 3281, que é do auxiliar, o 764, que é uma composição, né? Inclusive, deixa eu colocar aqui. Ó, pedreiro e auxiliar em insumo. Pedreiro e auxiliar pode ser insumo ou pode ser outra composição, né? Que se essa minha mão de obra ela for uma composição da mão de obra, onde eu coloco o preço da mão de obra e eu coloco os encargos, né? Então cada encargo é uma linha somando ao valor da mão de obra, eu estou criando uma composição de mão de obra. Então vamos supor que então pedreiro e auxiliar é uma composição de mão de obra. Aí aqui, sei lá, eu tenho cimento. Outra composição aqui que é o cimento batido em betoneira, sei lá, eu tenho aqui esse cimento. Enfim, aí eu tenho aqui todos os insumos que compõem a execução de alvenaria, né? E aí aí eu tenho unidade, custo unitário, etc. Então percebe que se o meu código de composição ele repete, ó, eu tenho uma repetição de rótulo de dados. Cada linha dessa aqui é a mesma entidade, ou seja, uma entidade ela é representada por várias linhas. Então, uma tabela de composição analítica é uma tabela fato. Mas eu tenho também a tabela identidade de composições, que em orçamento a gente chama de tabela de composições sintéticas. Numa tabela de composições sintéticas, né, então eu teria aqui o resumo, eu teria
que essa composição de execução de alvenaria, né, execução de alvenaria, eu não vou trazer aqui os insumos que compõem ela. Eu vou trazer um resumão, eu vou colocar qual é a unidade dela e o preço total dela. Então, eu tenho como identidade a composição analítica. Eu tenho como identidade a tabela de insumos. E eu tenho como fato eu tenho como identidade a composição sintética, como identidade a de insumos e como tabela fato a de composições analíticas. Agora, quando eu vou pro orçamento, né, que é a minha EAP orçamentária, isso não é nem uma tabela fato, nem uma tabela identidade, porque uma tabela de uma EAP orçamentária, ela não é uma tabela estruturada, ela não se enquadra dentro dessa discussão de ciência de dados. Então, a EAP do orçamento em si, ela não é nem fato nem identidade, porque ela é uma tabela não estruturada. Entendeu? Mas ela funciona com base nessas duas identidades, que é a composição sintética e a de insumos, e com a fato, que é a composição analítica. Entendeu? Entendi. Então, Entendi. um engenheiro de custos, né, se ele conhece de dados, a aplicação dele de engenharia de dados dentro da engenharia de custos é o quê? Estruturar as identidades e fatos que são composição analítica e a de insumos. Entendeu? Uhum. Sim. Não, ótimo. Muito